E na região central, a gente vai ao vivo agora para a zona oeste da cidade com a repórter Elisandra Carelli. Eu quero saber qual o destaque de hoje, Elisandra. Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Olha, nós vamos falar sobre uma situação bastante delicada e preocupante. Foi feita uma pesquisa envolvendo aí 200 cães e 1 em cada 10 cães tem uma doença muito preocupante aí causada por carrapato. Daqui a pouquinho eu conto para vocês que doença é essa, como é feito o diagnóstico, o tratamento e se o dono do pet também corre risco. Até já. Bem, gente, uma pesquisa feita com mais de 200 cães revelou que 1 em cada 10 animais possui a doença do carrapato. E o pior, os donos não desconfiam de nada. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Elisandra Carelli, que tem mais detalhes. Elisandra, bom dia mais uma vez. Explica pra gente o que é essa doença do carrapato, como é que ela pode afetar o animal e quem sabe os donos, né? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Pois é, o carrapato ele transmite vários tipos de doença, mas o que a gente está falando especificamente dessa pesquisa, né, de 10 cães, pelo menos 1 tem a doença e muitas vezes o dono nem imagina, é a heliquiose. Guarde bem esse nome. A gente está num hospital veterinário aqui no Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. A gente está com a Lácia aqui, olha só, ela é adotada, tem 3 aninhos. O Luiz vai começar já o procedimento. É dessa forma que é feito o diagnóstico. São 3 gotinhas apenas de sangue. Enquanto o Luiz retira o sangue, a gente vai conversar com a doutora. Doutora, como é que é a transmissão? É um tipo específico de carrapato? Sim, é transmitido pelo carrapato do cão, específico do cão. Ele vai sugar sangue de um animal contaminado e vai passar para outro animal e vai contaminar o cão sequente. E quais são os sintomas, né? Muitas vezes a gente fala que o dono nem imagina até que os sintomas realmente de fato comecem. Que sintomas são esses? Os sintomas podem ser até de uma forma aguda, até 20 dias depois de ele ter sido contaminado pelo carrapato, já aparece febre, o animal fica muito prostrado, não quer comer, pode ter vômito ou diarreia, mas a doença, a que a gente considera da pior forma, é da forma silenciosa, da forma crônica, onde ela vai se instalando lentamente, ela parasita a medula óssea, onde produz o sangue. Então, o animal vai ter uma queda de uma anemia, vai ter uma queda de glóbulos brancos, que vai dar uma imunossupressão, vai ficar deprimido. O animal pode ter uma queda de plaquetas, que influi na coagulação do sangue. O animal pode começar a ter hemorragia. O mais comum é ele ter sangramento nasal. Agora, não são só os animais na zona rural, não, muito pelo contrário. Animais que vivem em apartamentos, todos correm um risco. Claro, aqui em São Paulo, o risco, o que a gente vê nessas pracinhas, onde tem um local público aqui, desde um banho e tosa, um hospital veterinário, a pracinha, o jardim da sua casa, onde você adubou recentemente, o carrapato está em todo lugar e ele procria dentro de apartamento. Ele procria na sua casa. Então, uma vez que o animal levou uma fêmea, uma carrapata fêmea para casa, ela começou a desovar dentro de casa, a casa está contaminada e assim o animal fica infestado cronicamente. Precisa detetizar a casa, precisa levar o animal ao veterinário, fazer exames constantes na pelagem para ver que não tem um bichinho lá, o carrapato sugando o sangue do animal. E muitas vezes o carrapato vai parasitar o animal e a gente não vai nem ver, porque ele parasita, cai e contamina o animal com a doença. E o tratamento, quer dizer, existe tratamento, a recuperação desse animal, ela pode realmente de fato acontecer? Claro, desde que diagnosticado precocemente, tem medicamento injetável, oral. Algumas vezes vai ter que ser feita transfusão de sangue. O grande problema são os sintomas quando já são crônicos, que já deprimiram muito a medula óssea. Tá ótimo. Muito obrigada por enquanto. Olha, a gente vai fazer esse exame, então, na verdade, esse sangue que foi colhido da Lácia aqui, vai para o laboratório. Daqui 20 minutos, um pouquinho mais, a gente tem um resultado e mostra para vocês, então, se ela tem ou não essa doença. Daqui a pouquinho eu volto. Neila. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Elisandra Carelli, que tem mais detalhes sobre os cuidados com os nossos pets. Elisandra, hoje está falando especificamente sobre a doença do carrapato, né? O que você fala pra gente agora? Exatamente, Neila. Nós fizemos um teste, então, tiramos 3 gotinhas de sangue da Lácia, que está aqui com a gente, e aí 8 minutos saiu o resultado. A gente está falando de uma doença específica, transmitida aí pelo carrapato, a heliquiose. Olha só, eu mostro para vocês, o resultado está aqui. Na verdade, foi feita uma reação. Essa bolinha azul que a gente vê, na verdade, indica que o exame ele foi feito e o fato de não ter nenhuma outra aqui significa que o exame, então, deu negativo. Deixa eu mostrar para vocês, olha só, o carrapato,
aqui, ó. Essa aqui é a fêmea, como se fosse o tamanho de uma ervilha, e esse aqui é o carrapato macho. É o tamanho um pouquinho de uma pimenta do reino, só para vocês terem uma ideia. Agora, doutora, deu negativo o exame da LACE, o próximo passo, né? Qual que é a orientação? Exame anual? Como é que tem que ser feito? Acho que a conscientização da população que tem cães, né, em casa, de que esse exame precisa ser feito anualmente, porque a incidência é muito alta da doença, assim como as vacinas anuais. E fazer o exame, vamos dizer, o exame clínico, pesquisar se tem carrapato no seu cachorro constantemente. Vamos demonstrar, então, onde que existe essa concentração normalmente de carrapato, doutora? O carrapato do cão, ele prefere ficar nessa zona, principalmente entre os dedos. Então, a gente tem que verificar bem o espaço entre os dedos, nas patas da frente e nas de trás. Dentro das orelhas, eles ficam muito nessa região aqui. E na cabeça, dessa região até aqui, a gente pesquisar bem e ver se a gente encontra uma bolinha preta. Às vezes está a bolinha grande, que é a fêmea, que é a carrapatona, com o machinho. De quanto em quanto tempo, doutora? Eu acho que a pesquisa deve ser todo dia. Você examinar o seu animal todo dia. Quando você está fazendo carinho. Você faz carinho todo dia, vai lá, vai olhando, porque assim que encontrar um, eu acho que no mínimo, no prazo de 20 dias, deve-se ir ao veterinário e fazer a pesquisa para ver se o animal foi contaminado. A gente está falando dessa doença bastante específica, a heliquiose. Isso, para o dono, existe um risco também dessa doença específica? Essa doença específica não, mas o cão tem várias doenças transmitidas por carrapato e uma delas é o Lyme. E o Lyme, o hospedeiro seria o cão e é transmitido para humanos, vai dar uma doença articular, entre outras coisas, grave, e precisa estar atento a isso. Muito obrigada pela participação. Então fica realmente essa orientação, um cuidado. A gente gosta tanto dos bichinhos, né? Tem que realmente cuidar. Neila.